Bom dia novamente. Só para reforçar, nome difícil, né? Acho que a maioria nunca ouviu. Sou Andreane Vasconcelos e vou estar aqui falando um pouquinho, apresentando um pouquinho o que é a empresa People Insights, o que fazemos, né? E um pouco do contexto do seu nascimento. E é sabido que a confiabilidade de informações, de dados, é extremamente importante para o desenvolvimento científico e, claro, para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? Como o Gilmar falou mais cedo, não adianta ter publicações de artigos, ter geração, ter as pesquisas, se não tem ali a aplicação, a convergência dessas informações, dessas tecnologias pesquisadas para solucionar os problemas na sociedade. Né? E, no entanto, na última década, tem se falado bastante sobre questões de reprodutibilidade de dados, de informações na ciência e questões de fake news. Isso tem sido discutido profundamente e se falado bastante em crise na ciência. Esses são alguns dos dados apresentados em uma pesquisa realizada e publicada na revista Nature. É uma pesquisa de 2016, mas um tanto atual ainda. Foi uma pesquisa que foi realizada com a aplicação de questionários a mais de 1.500 pesquisadores cientistas de diversas áreas, certo? E 90% dos pesquisadores acreditam haver uma crise na ciência, em algum nível. Só para vocês terem uma ideia, 70% desses pesquisadores tentaram e não conseguiram reproduzir experimentos de outros cientistas. E mais da metade não conseguiam reproduzir os seus próprios experimentos. Tá? E isso afeta todas as áreas da ciência. Nessa mesma pesquisa, mostra que as áreas mais afetadas por problemas de reprodutibilidade, ou seja, onde se tem mais publicações científicas com dificuldade de se reproduzir os experimentos e os dados, são as áreas biológicas, mas principalmente a área da medicina. Tá? Dentre as pesquisas biomédicas, frequentemente, pesquisas que envolvem imunologia e pesquisas que envolvem modelos animais são as que mais apresentam problemas de reprodutibilidade de experimentos e de dados. Tá? E qual o impacto disso? Se vocês pensarem, o desenvolvimento de um novo método diagnóstico para diagnóstico de doenças, né? O desenvolvimento de possíveis curas de doenças, certo? Dependem muito da confiabilidade de dados, da reprodutibilidade desses experimentos, dependem muito do rigor científico na pesquisa. Tá? Essa transferência de tecnologia da pesquisa para a sociedade depende desse rigor científico. Okay? Analisando um pouquinho mais, essa pesquisa eu apontando para cá, essa pesquisa da Nature mostra que quais seriam os principais problemas relacionados a essa crise de reprodutibilidade. É claro que, pensando em pesquisas biomédicas, né, quem faz aqui já trabalhou com esses tipos de experimentos, pode imaginar problemas, dificuldades como, por exemplo, temperatura ambiente. Se você fez um experimento em um dia frio, repete o experimento em um dia quente, pode influenciar? Pode influenciar no resultado. Certo? A gente pode falar de variabilidade de reagentes, de lotes, pode influenciar. A gente pode mencionar também genótipos celulares, genótipos animais, que também impactam nessa reprodutibilidade. Mas vamos manter aqui a visão mais ampla sobre esses problemas de reprodutibilidade. A pesquisa relata que mais de 60% dos cientistas que participaram da pesquisa destacaram dois fatores principais. Um deles, pressão para publicar e relatórios seletivos. Em que sentido? Quando você faz uma pesquisa, você tem que defender ali a sua tese, sua dissertação, tem que publicar artigo, tem que fazer os relatórios de prestação de contas e você tem que obedecer critérios e indicadores que são muito seletivos.
Não estou dizendo que tem que ampliar e escancarar. A questão é que muitos cientistas tomam decisão, às vezes, indiretamente, às vezes, na tentativa de manter a sua pesquisa viva, vão criando pequenos vieses experimentais que vão criando, mais à frente, as dificuldades de se reproduzir aqueles dados, aqueles experimentos. Tá? Então, seriam 2 fatores principais. Mas a gente pode destacar aqui também, olhem só, baixo poder estatístico, tá? Análise pobre. Muitas pessoas fazem um experimento, mas não conseguem interpretar adequadamente aqueles dados. Em pesquisa biomédica, isso é muito frequente, porque muitos experimentos são inovadores. Você, às vezes, está montando, validando uma metodologia experimental. É um produto inovador, então é muito difícil você ter parâmetros, às vezes, de outras pesquisas, de outros dados. Né? Então, às vezes, cria essa dificuldade de você interpretar e analisar adequadamente aqueles dados. Mas a gente pode destacar aqui também a mentoria, a supervisão, a orientação insuficiente. Muitos pesquisadores, às vezes, estão ali no laboratório realizando seus experimentos, mas, às vezes, ele não tem toda aquela experiência, toda aquela expertise, toda aquela troca de experiência com outros cientistas mais experientes, né, para poder lidar com essas questões. E a gente pode destacar também aqui desenho experimental pobre. Às vezes, a pessoa não faz uma leitura adequada da literatura científica, né? Vê ali um artigo com um modelo experimental, já tenta reproduzir sem ampliar, sem investigar adequadamente aquelas metodologias. Né? Então, um desenho experimental pobre. E o que se pode fazer nesse sentido, detectando esses problemas, para melhorar essas questões de reprodutibilidade na ciência? Primeiro ponto aqui, melhor entendimento de estatística, ponto-chave, né? Isso ajuda a interpretar adequadamente seus resultados. Mais supervisão, uma melhor supervisão, mentoria, orientação, né? Trazendo aí a experiência de quem já passou por essas dificuldades, isso é muito importante. Desenho experimental mais robusto e, claro, eu não posso deixar de falar aqui, como foi mencionado anteriormente pelo professor José Leite, a necessidade de incentivos de investimento em ciência, melhorando tanto em infraestrutura física, como também melhorando, treinando, capacitando os recursos humanos adequadamente. Tá? Até porque falhas na reprodutibilidade de um dado científico, de um resultado científico, pode influenciar, pode impactar ou pode contribuir, na disseminação de informações erradas, de informações mal interpretadas e também de informações falsas, as fake news na ciência. Se eu conseguir passar aqui, as fake news na ciência. E para a gente combater fake news na ciência, é importante sermos criteriosos e cuidadosos com a informação. Né? Questionar essa informação, certo? Até porque muitos dos tomadores de decisões que estão lá nos ministérios, que estão lá nas gestões das organizações públicas, privadas, das empresas, se baseiam, são norteados, são orientados por especialistas, né? Por essas informações científicas. Okay? Então, existe um impacto muito grande da falta de reprodutibilidade, da falta de um rigor científico nessas tomadas de decisões. É muito importante de que essa ideia de que estamos ouvindo os cientistas ainda seja sinônimo de estamos fazendo a coisa certa. Não que os cientistas estejam sempre certos, né? Isso também não existe. Na verdade, se a gente pensar, os bons cientistas sabem que sempre há um grau de incerteza naquele conhecimento existente e que sempre há um risco inerente à busca ali das novas metodologias, né, das novas ideias, das inovações. Tá? Mas o questionamento da informação, novamente, o rigor científico, tá, são a base para construir a verdadeira ciência
e para separar aqueles falsos especialistas que muitas vezes estão tomando, né, a voz na internet, dos verdadeiros cientistas, que muitas vezes ainda ficam escondidos, restritos só àquele mundo acadêmico. Né? Por exemplo, em um evento como este, as pessoas que têm ali, eu estou falando aqui, né, a um grupo que tem um interesse muito particular, às vezes nesse assunto de empreendedorismo e inovação em saúde, tá? Mas uma gama de pessoas ali na sociedade em geral não estão tendo acesso, né, a muitas dessas informações. É claro que o evento ele visa quebrar justamente essa barreira e levar essa informação científica a um alcance maior ainda. Né? E com a era digital, o Johan falou um pouquinho mais cedo, isso, né, permitiu que a gente levasse essa informação científica com rigor o mais longe possível. Então, é com esse pensamento de rigor científico que nasce a People and Science. É uma empresa, somos uma empresa com soluções altamente qualificadas em ciência e tecnologia, em mentorias em ciência e tecnologia, com treinamentos de gestão de pesquisa aplicada e clínica. Tá? Somos formados aí por uma dupla de cientistas, eu biomédica, doutora em ciências médicas, meu consultor científico, doutor José Roberto Leite, pós-doutor em bioquímica, e trazemos, né, para a empresa esse nosso expertise da vida acadêmica e da vida no setor privado, em outras empresas também. Tá? E nossos projetos envolvem treinamentos técnicos científicos, cursos online, cursos presenciais, cursos online síncronos, assíncronos, contribuindo para a capacitação, treinamento das pessoas, né, para que elas possam ter melhorias de desempenho em laboratório, para que possam, por exemplo, diminuir seus erros experimentais, seja na sua pesquisa da pós-graduação, mestrado, doutorado, seja no seu laboratório de análises clínicas, né, fazendo o exame lá dos pacientes, seja no laboratório de controle de qualidade da indústria farmacêutica, é extremamente importante. Então, essas capacitações técnicas visam, né, oferecer às pessoas a oportunidade de treinar e de melhorarem desempenhos experimentais. Né? Trabalhamos com disseminação científica na forma de eventos científicos como esse, na forma de podcasts também, tá? E publicação de artigos científicos. Trabalhamos com mentorias científicas, inclusive mentorias em ciência e tecnologia, inclusive aplicada ao ensino, com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nossos e também gestão de projetos de pesquisa de nossos parceiros. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dos nossos projetos. Então, como treinamentos, cursos presenciais, realizamos desde treinamentos de técnicas básicas, mas essenciais em laboratório, como as técnicas de pipetagem, até proporcionamos às pessoas uma oportunidade de vivenciarem e trabalharem com técnicas avançadas e robustas, né, como o curso de cromatografia líquida de alta eficiência e curso de fitoquímica. Okay? Como curso online síncrono, né, o síncrono é interessante porque o online, porque pessoas, né, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, conseguem ter acesso a essa informação, a esse curso, e o síncrono é interessante porque tem ali o professor direto para tirar dúvida, né, para conversar, para trocar ideias. Então, realizamos recentemente o curso de biosensores e a evolução no diagnóstico clínico, trazendo aí informações avançadas das técnicas de biosensores aplicadas em prol da saúde, e principalmente aí nessa época de Covid-19, né, que os testes rápidos trouxeram aí uma grande vantagem para o diagnóstico, mapeamento e triagem da doença. Também realizamos esses treinamentos na forma de curso online assíncrono. Né? O nosso primeiro grande projeto nesse modelo foi o curso de boas práticas de pipetagem. Tá? Então, reforçando o que eu disse lá na frente, percebam que
O rigor científico, pensem que um bom desenho experimental, né, de que a execução correta do seu experimento é essencial para a confiabilidade e reprodutibilidade do seu dado. E a pipetagem é uma das técnicas mais rotineiras para quem trabalha em laboratório. Então, a pipetagem pode influenciar diretamente na exatidão, na precisão do seu resultado e, consequentemente, na reprodutibilidade e confiabilidade daquele resultado científico. Então, esse foi um curso muito interessante, que fez aí uma combinação da ciência com o cinema, porque foi um curso trabalhado sob a direção e a produção, né, de 2 empresas de cinema, trazendo aí altíssima qualidade no evento, no curso. Na forma de disseminação científica, né, realizamos os podcasts como uma forma de diminuir essa lacuna que tem entre os cientistas e a sociedade em geral, né, aproximando aí as pessoas, a comunidade, de grandes temas e de grandes nomes, grandes especialistas em diferentes áreas. Então, nosso primeiro podcast trouxe o Ivan Castro, que era um gestor da área de tecnologia e que passou a estudar o socioemocional, a aprendizagem socioemocional, as múltiplas inteligências, né, que o Gilmar falou mais cedo. Então, ele tomou como exemplo, visitou, conheceu, foi estudar, né, as pesquisas de várias universidades do mundo nesse âmbito do socioemocional e desenvolveu uma técnica chamada de método MID para trabalhar a aprendizagem socioemocional nas escolas, no ensino, com os professores, com os alunos, né, com o gestor da escola, mas também com a equipe da limpeza, a equipe da portaria. Todo mundo tem que ser trabalhado nesse sentido, melhorando as relações na escola, as relações no trabalho, né, e desenvolvendo ali um socioemocional forte e que seja aplicado nas relações interpessoais na escola, no ensino e no trabalho. E em breve, em agosto, na verdade, teremos uma conversa, né, muito rica com a doutora Hitomi, médica e membro da Sociedade Americana de Reprodução Assistida. Vamos estar debatendo, né, alguns tabus sobre esse tema de reprodução humana, inseminação artificial, tá? Então, fiquem de olho. Também, na disseminação científica, temos esse propósito de, como cientistas, a gente faz experimentos, a gente publica artigos científicos, inclusive artigos de revisão de literatura. Lembra que eu falei, né, às vezes, uma análise pobre, um desenho experimental que não é adequado, muitas vezes pode ser um resultado de uma leitura inadequada, ou às vezes não tem ali uma literatura que dê uma base, uma visão mais geral para aquele pesquisador. Então, os artigos de revisão de literatura são muito importantes para nortear esses pesquisadores, esses estudiosos, né? Então, a gente publicou recentemente esse artigo de revisão, né? Foi muito na área já de conhecimento do meu doutorado, mas a gente trabalha aí com uma área bem diversificada também, ok? Vamos lá, disseminação científica, trabalhamos também com eventos científicos, como este, né, Meetup de Empreendedorismo, Inovação em Saúde, trazendo aí vários empresários, né, representantes de órgãos de fomento, para que a gente consiga justamente trocar essas ideias e promover soluções, né, e ações, não adianta ideias, mas promover ações aí que visem o desenvolvimento da sociedade. Em março, tivemos o Simpósio Latino-Americano de Biotecnologia, que foi realizado no Piauí, dentro do curso do CBAB, que é o Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Então, a gente realizou esse simpósio, né, como etapa final desse curso, contando aí com palestrantes brasileiros, argentinos, uruguaios. E, em dezembro, teremos o 3º Encontro Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde do Distrito Federal, o 3º Inovatec, né? Também contando com palestrantes nacionais e internacionais. Fiquem também no aguardo, ok? Vamos lá, passando. Das nossas mentorias, gostaria de destacar um importante projeto com o Colégio Galois, né?
onde prestamos a mentoria para o novo ensino médio, com o projeto Práticas de Ensino 4.0, que é um projeto que dá oportunidade aos estudantes de ensino médio, de ensino fundamental, a ter esse contato com professores de universidades, contato com empresários, né? Tem empresários que vai lá também mostrar suas tecnologias para as crianças, né? Então, esses alunos eles já têm vivências de profissionais. E é uma forma de ajudá-los, de orientá-los, né, na tomada de decisões de qual carreira seguir, realizando aí oficinas na área de saúde, na área de exatas e na área de humanas também, tá? Também trabalhamos com mentorias na indústria farmacêutica, como na MRJ Pharma, uma fabricante e distribuidora exclusiva no Brasil desse produto Colic Calm, que é um produto para aliviar as cólicas de bebês, né? A MRJ Pharma está ampliando suas atividades aqui para o Distrito Federal e juntas estamos organizando o workshop de inovação em cuidados pediátricos baseados em produtos naturais, trazendo aí a fala e a experiência do Dr. Marcelo Pedreira, médico do Sírio-Libanês de São Paulo. Vamos lá, prosseguindo. O que mais? Não está passando agora. Vê se passa aí, por favor. Ok? E, né, já quase finalizando aí o nosso portfólio de atividades científicas, como exemplo de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, junto com a Estância Vado Goiás, né, estamos desenvolvendo tecnologias para combate da mastite bovina, pegando novamente a fala do Gilmar, né, tirando essa tecnologia da academia, da universidade e no trabalho para transformar isso em um produto que gere soluções para a sociedade, até porque a mastite bovina, para além do impacto econômico, tem também o impacto na saúde humana, então é muito importante. E em gestão de projetos de nossos parceiros, né, sob coordenação da Clínica Gênesis, estamos trabalhando tanto nessa gestão, tanto da escrita do projeto, como termos de regulatório, de análise, né, dando toda essa mentoria, esse apoio a esse projeto de pesquisa, que está passando, não posso dar detalhes, né, mas está passando por negociações de captação de recursos do exterior, de financiamento internacional. E é um projeto que visa a prospecção de produtos naturais, que melhora a viabilidade dos processos de fertilização in vitro, né, os processos de reprodução assistida. E aí, para finalizar a minha fala, gostaria de deixar essa frase de Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático, que diz que a ciência nasce da verdade, não da autoridade. E é nisso que a People Science acredita, né? Que o rigor científico e a verdadeira ciência é que vai construir uma sociedade mais forte e com melhorias para todos. Obrigada. Bem, rapidamente, quem quer fazer alguma pergunta? Porque as ideias da Meetup, como a Andrênia comentou, é justamente para as pessoas mais curtas, para que a gente possa ter tempo, né, de vocês participarem. Você ainda está meio tímido, né? Ficaram meio tímido aí com os gestores, né? Mas agora com as empresas é hora de interagir. Então, quem quer fazer alguma pergunta? Vamos começar? Deixa eu... Vontade. Amigo. Quem é? Tony. Bom dia. Satisfação estar aqui nesse evento. Muito obrigado por essa oportunidade. Desde o início da apresentação até agora, por exemplo, a questão das startups aqui no Distrito Federal, quem são os investidores nessas startups hoje? São locais? São brasileiros? São internacionais? Quem são esses investidores? Gilmar, quer falar alguma coisa sobre isso? Posso falar. Já que o Johan não está aqui, o Gilmar pode falar como está presente aqui na Biotic. Bom, primeiro, as startups, elas normalmente começam com fomento público, né? E muitas das vezes em projetos de pesquisa mesmo, viu? Não é, às vezes o fomento começa não é com essa ideia de fomentar a startup, sim da pesquisa, e aí surge a startup. Investidores, nós temos investidores locais
E tem investidores estrangeiros e também tem investidores aí que o grande, vamos dizer o seguinte, o grande polo que tem recurso mesmo é São Paulo, né? Mas esses investidores, eles estão sempre caminhando aonde tem oportunidade de negócio, né? Então, assim, rodadas internacionais, eu até queria ver com o Johan se o Sebrae já fez alguma, mas eu acho que não fez ainda nenhuma aqui no Distrito Federal. Mas já existe tratativas com o pessoal da aceleradora aqui de Brasília, para a gente trazer rodadas de investidores internacionais, porque existe demanda, tá, para poder esses investidores virem aqui. Do Start BSB, dessas 50, a gente quer eleger pelo menos 5 para a gente fazer uma rodada com investidores internacionais. Tá? Tranquilo. Posso só complementar a fala do Gilmar? Meu microfone está aqui, está funcionando? Tá, ok, né? Só complementando um pouco, essa questão do investidor, ela pode variar bastante, né, dependendo do que é a sua startup. Em um conceito de startup, a ideia é que você comece esse negócio com baixo investimento, né, que não seja uma ideia inovadora. O importante é que ela seja de baixo custo também. Então, existe possibilidade do investidor anjo, existe sempre a possibilidade de você usar as suas reservas, existe possibilidade de financiamentos bancários, existe os editais de fomento, que são extremamente importantes e dão uma ampla oportunidade, tá? E só passando um pouquinho do estudo de caso da People Insights. Então, a gente começou com investimento zero. Em que sentido? Somos professores, né? A nossa capacidade de trabalho está aqui. Então, a gente organizar um curso, né, vendendo a nossa capacidade de trabalho, e com esses primeiros recursos, a gente começou a investir na empresa. Então, é uma forma de você não tirar diretamente das suas reservas, né? Se você não tem ali um investidor anjo de sua confiança, uma boa relação também, você pode ter isso como uma alternativa. Okay? Complementando um pouquinho o que a Adriana estava falando, o pessoal fala muito de investidor anjo, mas essa é uma das possibilidades da aceleração da startup. Né? Por exemplo, a People Insights se baseia num modelo muito israelense, né, no qual você constrói uma identidade, né, técnica, né, de respeito. Né? E com isso você vai agregando parceiros em cima dessa identidade. Claro que para projetos específicos, a gente abriu possibilidades de investimento privado, como agora está acontecendo na parceria, né, com a Gênesis, com a Estância SAR, né, que, como ela mostrou, que da parte da Agrotech, mas em cima de projetos específicos. Isso foi uma escolha nossa do nosso plano de negócio. Do nosso plano de negócio. Não é? Mas vocês podem, mas existem várias possibilidades. E trabalhamos com modelo B2B e B2C. Então, temos tanto trabalhos com outras empresas, né, nossos parceiros, como também diretamente com o público, o cliente final, né, os cursos, os treinamentos. Então, é um modelo de negócio que dá uma boa sustentação. Essa questão da educação é interessante, que até mesmo em Israel, você citou a questão israelense. O Alto de Israel, todo ano, tem um capital de 10 bilhões só em educação. Não é à toa que lá surge bastante inovação. Essa questão de que eu falei de Israel, acabando complementando, isso é interessante para alimentar a discussão. Hoje, Israel já é uma potência de inovação, porque também já está vivendo. Mas, na origem, qual era o conceito de montar negócios no povo judaico? Você tem uma grande ideia. Porque startup, como o Johan falou, você tem que ter uma ideia. Só que, às vezes, você fica nessa sua ideia grande e você vai trabalhando, só que a conta bate todo mês. E aí você acaba ficando na mão, às vezes, do financiamento público. Quando fala na mão, ele é bem-vindo, mas na mão. Entendeu? Também financiamento público, o João Paulo deve falar um pouquinho sobre isso, né? E também ou fica na mão do investidor anjo. Quando eu falei do modelo israelense, modelo de origem, não a Israel país hoje, Pax, investimento que agora já faz isso com os outros. Mas na sua origem, você tem que ter aquela ideia, e sim que se baseia a People Insights, ok? Você tem que ter aquela sua ideia, mas você tem que ter múltiplos geradores de receitas, ativos e passivos, que possibilitam que você fique não na mão de um investidor específico. Não é? E esse modelo, às vezes, não é vendido, inclusive, em eventos ou parques tecnológicos, que às vezes são feitos os eventos para agradar o investidor apenas.
né? O cara vai lá com o dinheiro no bolso, porque sabe que o investimento em startup, às vezes, vai dar muito mais recurso do que deixar na poupança. Só que, é só para deixar claro para você, como aqui é uma discussão, né? Isso não é o único modelo de negócio possível. Vocês podem colocar a cabeça para funcionar também. Não é porque o mais importante, uma vez o meu ex-orientador de doutorado falou isso para mim, que eu nunca mais esqueci, né? Foi o seguinte, olha, quando você for para a crise, é só você pensar numa coisa. Você vai ter alguma ideia que alguém vai querer usar ou vai servir para algum momento da sociedade? Se você tem essa ideia, entendeu? A crise pode existir, mas às vezes não para você. Entendeu? Então você tem que pensar nisso. O que na minha ideia, alguém vai querer usar? Ou seja, vai realmente... A sociedade vai estar preparada para ela? Porque tem ideias, às vezes, só vão servir daqui a 10 anos. A ideia é muito boa. Por isso que é importante as múltiplas. Porque, às vezes, uma ou duas não vai dar certo. Entendeu? Nós já tivemos projeto que não deu certo. Mas você vai ter aquela Entendeu? que vai Então, sustentar a empresa. é uma pegada até um pouco mais preventiva, né? Talvez. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu faria modelo israelense. Eu fui com o judeu trabalho. Ele sempre costuma falar para mim, a empresa tem que gerar nota fiscal. Todo mês tem que ter nota fiscal. Nota fiscal é dinheiro do caixa, né? Exatamente. Essa frase não é minha, a Andreane falou que é minha, então está sendo filmado. Paulo Afonso, que é um colega, o nome da cidade, né, que foi um gestor da Petrobras na área de microbiologia, muito meu amigo, foi coordenador da biotecnologia da Bahia, né? Ele sempre falava isso nas reuniões da CAPES. Não sei se o João Paulo participou na parte de biotec, porque o João Paulo foi mais na parte de nano, né? E ele, primeira vez, quando o pessoal levantar para falar na biotecnologia, ele para. Zé, não escuta esse pessoal, não. Eu, assim, ó, você abre uma empresa, se não gera nota fiscal, ela não existe. Tem que Então, vender. você tem que pensar alguma coisa que gera nota fiscal, para depois pensar no seu projeto maior. Porque senão você vai patinando em cima de situações. Isso é uma autocrítica ao sistema, entendeu? Ou seja, uma crítica ao sistema que está começando, mas já temos que pensar. Porque, por exemplo, aprovei um projeto da FAPDF, 60 mil reais, você inteira, né? Isso. 60 mil reais. Digo isso em 12 meses, para uma equipe de 5 pessoas, e aí? Quando tiver no 8º mês? Quando acabar. E quando acabar? Que fica a empresa? Entendeu? Então você já tem que começar pensando nesse tipo de coisa. Eu acho que tem mais uma pergunta ainda, Gilmar, na sua frente, não é? Sim. Na verdade é o seguinte, em relação ao que o Gilmar comentou, em relação a 4 escolas com projetos, né? São projetos distintos. Qual é o público que esse projeto alcança? E qual é o resultado final que vocês esperam? Olha, são projetos distintos, estão em localidades diferentes. Em público, tem escola que tem uma diferença fantástica por exemplo, de status, né? Porque a gente tem escola que tem aluno que vai descalço e tem aluno que vai com tênis de 3 mil reais, na mesma escola. Então, até isso foi observado para implementar esse projeto, né? E a ideia é que, ao final, essas 4 organizações sejam capazes de pensar um projeto que seja discutido com a Secretaria de Educação e com o governo para que se implemente em outras regiões, né? E aí sim multiplicar isso aí. A ideia é essa. Vai depender de decisão política e, infelizmente, é uma área... eu te diria que é a área mais complicada mesmo, não é nem complexa, de gestão que eu tenho trabalhado nos últimos anos, tá? Então, assim, a expectativa é que gere resultados bons, mas, assim, a multiplicação eu ainda tenho muita dúvida dela, tá? Mas eu queria só completar uma coisa do investidor, porque é fundamental para a startup, gente. Do jeito que eu tenho que pensar meu modelo de negócio, eu tenho que pensar o modelo de entrada de recursos na minha startup, tá? Por quê? Tem investidor que se apresenta como investidor anjo, mas ele já chega querendo controlar seu negócio, controlar suas ações. Exatamente. Isso não é investidor anjo. Isso é um demônio, né? Investidor anjo é aquele que chega e fala, olha, você precisa de 100 mil reais, 100 mil dólares para desenvolver isso aí? Tá aqui o dinheiro, eu quero que você me apresente resultados, às vezes alguns pontos de controle e um resultado na data final. Esse é investidor anjo, tá? Aquele que chega já querendo ter tantos por cento do seu negócio, não sei o quê, isso não é investidor anjo.
Ele está se apresentando como investidor anjo, mas ele vai te perturbar e você não vai conseguir nunca levar esse negócio para frente. Agora, outra coisa também, gente. Tem duas coisas muito importantes na startup. Não chegue vendendo o controle da sua empresa, porque depois você vai falar, não, é melhor ser professor, é melhor Exatamente. Brapa, Exatamente. do que ser dono dessa empresa aqui, que isso dá trabalho demais. Gente, que empresa? Empresa é 24/7, gente. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem 30 dias de férias, não tem semana de férias sem o celular para você tomar decisão. Então, é um pouquinho complicado. É um ambiente um pouco diferente. Então, se você não tem nem paz, não vale a pena. Então, do jeito que você pensa seu modelo de negócio, vamos pensar também o modelo de investimento. Você não pode fechar a porta de jeito nenhum, mas também não pode chegar abrindo as portas e achando que resolveu seus problemas, que daqui 12 meses você vai descobrir que não resolveu, né? Exatamente. E aí vem problema. Então tem que ter muito cuidado com isso. Só para finalizar, claro, amigo, do que a Adriane, ela foi minha professora na UDF, né? Aprendi muita coisa com ela. E o Tony estava no segundo Novatec, não é? Estava Agora no que eu estou olhando. Na NB. No NB. Inclusive foi interessante você trouxe aqui em relação a uma medicação fitoterápica. Isso. Foi uma das indagações, né? Na época teve uns professores lá e perguntei por que muitas vezes a parte natural perdeu-se espaço para a alopatia. Né? Coisas que nosso corpo naturalmente desenvolve e tal. Bom, mas enfim, essa questão da importância da informação verdadeira e por questão de pressão, eu não sei exatamente se, por exemplo, no dia a dia hoje, a mídia é grande culpada muitas vezes em colocar algo que está acontecendo num país e que aqui seja implementado. Né? São situações distintas e tudo. Né? Eu, por exemplo, participei na prática em relação, por exemplo, à ancestralidade por DNA, publicações que o pessoal muitas vezes, por causa de ego, muitas vezes, ou apressar em dar uma publicidade, depois é contestado por questão de relógio biomolecular. De propósito, muitas vezes omitem determinados alelos para chegar num cálculo que desejam alcançar e vem uma pessoa sozinha combatendo a equipe, mostrando, vocês fizeram isso, porque esse algoritmo está faltando isso. Às vezes fazem um experimento para provar a sua hipótese, né, mas não fazer um experimento para ter aquele resultado e analisar, né, aqueles dados e formular, ver se comprova a hipótese inicial. Né? Se querem fazer o experimento, tem que dar aquilo que eu pensei, tem que dar esse resultado. Né? Então, essa é uma questão complicada, aí já entra também em termos de caráter e índole, né? na ciência. Entra em questões de formação, de educação, de preocupação com esse rigor científico. Né? E isso muitas vezes sai do controle. Claro que se vier um cientista que tem essa visão, que tenta reproduzir o experimento, que faz com todo o desenho experimental adequado, robusto, né, que é avaliado, que tem a revisão por pares daquela publicação. Uma outra coisa que eu gosto de chamar bastante atenção, revistas predatórias. Né? Não sei, quem já passou pela experiência de receber um e-mail de um convite de uma revista científica para você publicar um artigo a qualquer custo. Né? Então, eles não passam, às vezes, nem por avaliação aquele artigo. E sai publicando uma informação sem uma análise crítica, sem uma análise cuidadosa, sem uma análise criteriosa. Tá? E a quantidade de revistas predatórias no mundo é muito grande. E a facilidade com que ele tem de acessar esses pesquisadores, principalmente os mais jovens, início de carreira, que querem aumentar o número de publicações, porque se não tiver X publicações, não consegue, por exemplo, ingressar em um concurso, não consegue, por exemplo, conseguir um fomento de aprovação de algum projeto de pesquisa, né? E tudo isso, lembra que eu falei relatórios seletivos? Então, são todos indicadores e critérios que vão, às vezes, forçando as pessoas a tomarem essas decisões. Mas, é claro, isso por si só não justifica, porque tem a questão de índole e caráter também na ciência, que é essencial. Até a questão de que a gente estava falando sobre a questão de uma coisa que hoje alguém vai abraçar a minha ideia, por mais que hoje, nesse exato momento, tenha necessidade. Mas é importante do que você deixou aqui claro é o seguinte, por mais simples que seja a sua intenção de pesquisa,
Se ela for sincera e verdadeira, Exato. ela é fundamental para uma pessoa que já está anos no mercado e não pensou no que você pensou. Contribui Demais. Então, eu não sei também o que da Nature, no caso, como você colocou aí, publica, vai publicando depois o negócio, 70% não consegue reproduzir. Onde é que está o erro exatamente? Por que a Nature deixa publicar coisas assim? Eu só estou conjecturando, tá? Só essa questão da Nature, veja só a importância do rigor científico. O fato de eu ter apresentado, né, dados de uma pesquisa publicada na revista Nature, ok? Isso, por si só, para a maioria que acredito, já é motivo de confiar no resultado, porque é uma revista que tem um histórico de credibilidade no meio científico, que os pesquisadores que publicam na Nature são reconhecidos como grandes cientistas, grandes pesquisadores que também trabalham com rigor e com essa credibilidade. Então, olha a importância do rigor científico da verdadeira ciência, né? Então, se você publica um artigo na Nature, você já passa aquela informação de que aquela informação... Não sei se foi por lá, mas enfim, só foi uma conjectura. E não sei se vocês sabem, mas o custo de publicar na Nature é $5.000. Um artigo pequeno. E pode chegar a $10.000, dependendo da quantidade de páginas. Ou seja, por 5 dá R$50.000. Isso prova, né, a credibilidade que tem. Então, essa credibilidade, né, vem construída a partir dos anos, obviamente. A revista Science, por exemplo, foi fundada em 1880. Será se tem um histórico de credibilidade no meio científico? Foi fundada em 1880 a revista Science, né? Então, esse tipo de coisa é importante ficarmos atentos, né? Checar, apresentar aqui qualquer resultado, um artigo publicado. Foi um artigo publicado, tá, mas realmente esse artigo, a metodologia, ela está adequada para aquela conclusão, para aqueles resultados que eles estão citando, que eles estão descrevendo, tá? Essa revista científica, ela tem algum histórico de publicações, tem revisores, né, dessas publicações, né, esses artigos passaram por revisão por pares. Então, são algumas questões que precisamos ficar atento no meio científico. E começa aí, estudante, quem está na graduação, que tem que fazer TCC, tá, que tem que fazer revisão de literatura, é muito importante ficar atentos a isso. Tá. Muito obrigado pela participação. Tá, claro. Onde vocês poderiam comentar para a gente aqui, aproveitando que é um evento da área de saúde e da empresa de vocês, o maior escândalo que nós temos na área de startups nos últimos anos é uma startup da área de saúde, né, da mocinha lá que foi apelidada de a nova princesa do Vale, né, do Silício, e também da Bolsa de Nasdaq, porque ela está sendo investigada e deve levar aí uns 20 anos de cadeia, pelo menos, tá? Então é interessante por quê? Porque ela estruturou um negócio com base em pesquisas científicas, vou chamar de duvidosas porque ainda os processos estão correndo, né? Mas ela prometia, por exemplo, uma gota de sangue, uma gotinha de sangue, uma gotícula, ela fazer todos os exames que nós precisávamos, tá? E aí foi caindo em desgraça até que foi pro ralo mesmo, ou seja, deu polícia mesmo e o problema está aí para ser resolvido agora. Gilmar, os exemplos específicos, né, a gente consegue acessar pelos meios de comunicação e etc, né? Mas o que o Andriane falou, né, muito passa também pelo caráter, né? Quando a gente fala de ciência, existe maus advogados, maus médicos, maus dentistas, né? Maus tudo, né? Maus videomaker. O Felipe é bom, né? Felipe é bom. Diz que sabe fazer a coisa, chega na hora do evento, não sabe fazer nada. Quem já foi num evento, chegou lá, não sei fazer tudo, chega nada funciona, né? Então, acontece de tudo. Tem um exemplo muito clássico, né? É uma questão de caráter que sempre existiu, né? Isaac Newton teve muitas coisas boas, ele fez 4 anos de grande produtividade. Quando ele parou a produtividade dele e foi se tornar conselheiro real, botou a mão do dinheiro na gestão, ele mandava sacrificar as pessoas que diziam que a luz não saía dos olhos das pessoas. E ele mandou prender Snell, que depois que eu conheci a teoria do Snell Descartes, não sei o que, ele mandou prender o cara. Ele tem nas costas dele 95 mandatos de assassinato. Entendeu?
Ou seja, ele estava propagando fake news. Ele já sabia, Já naquela entendeu? Naquela época que a luz, entendeu? Não chegava, não saía dos olhos dele para o objeto para enxergar, ele já sabia. Tem escritos dele, que o Ondas guarda muito guardadinho lá para não acabar com a imagem, né, do Isaac Newton, mas já existia propagação da fake news. Então, na verdade, isso passa muito por caráter. Por isso que é importante as leis. Não é? Nós, como os técnicos, não temos controle das leis, é muito importante fazer a busca ativa do conhecimento. Né? E não ficar na dependência de pegar informações vagas, vazias, etc. E no caso da mulher aí, os investidores são corresponsáveis. Não é? Sim. Os investidores também são corresponsáveis, não é só ela. Isso chegou a captar recursos de milhares de pessoas que colocavam dinheiro sem nem ver o que estava acontecendo. Né? Na casa do bilhão de dólares. Na casa do bilhão. Então, todo mundo é conivente no final das contas. Né?